Olá, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre mensuração em um website. Um website ele pode ter várias metas, a gente vai falar disso depois, mas a ideia principal é entender que existem várias plataformas importantes no mercado para medir o que acontece no seu website, mas eu vou falar exatamente de uma que é o GA, traduzido como Google Analytics. Por que eu vou trabalhar com o Google Analytics e não com outras plataformas? Por duas coisas bem simples. Primeiro, que o Google Analytics é usado em 83% das empresas no mundo. Em segundo lugar, porque ela é gratuita. Então, o que o GA ele traz para a gente de estatísticas e de informações que são importantes para a gente seguir? A primeira coisa, antes de falar dessas principais informações, é que você precisa fazer uma integração entre o Google Analytics e o seu site. Dentro do Google Analytics, quando você faz um cadastro pela primeira vez, você digita, né, as informações do seu site e tudo mais, é bem simples, ele vai gerar um código para você inserir dentro do seu website, dentro da programação do seu website. Esse código é conhecido como UA. UA significa Universal Analytics, que é uma espécie de RG para poder fazer a leitura, porque você não consegue fazer a leitura de concorrentes pelo Google Analytics, você só consegue fazer de websites que você tem acesso ao código, então isso é muito importante. A partir de então, a primeira coisa que a gente vê no Google Analytics como análise de métricas é um negócio chamado real time, o tempo real. Lá você consegue identificar tudo o que está acontecendo naquele momento no seu website. Quantas pessoas estão online, de onde elas estão vindo, seja de uma cidade ou seja de uma mídia, como, por exemplo, um Google buscador orgânico, um Google pago, que mais? Direto do browser, que eles chamam de direct, de uma mídia social. Então, o tempo real é uma base para você entender o que acontece no site naquele momento. Mas saindo do tempo real, a gente tem outros blocos que são muito importantes. O primeiro bloco que fala sobre sessões, usuários, taxa de rejeição. É muito importante para gerar o Media Kit do site, porque são métricas básicas, que são núcleos de um Media Kit. Então, por exemplo, quando eu falo de usuários, eu falo de sessões, é importante a gente perceber a diferença de uma coisa para outra. O que seria uma métrica de usuário para um site e uma métrica de sessão? O usuário, ele é sempre o IP. Então, se eu entro num site agora, do meu IP, da minha máquina, e daqui 3 dias eu entro de novo, ele vai entender que é o mesmo usuário. Mas ele vai entender que são 2 sessões diferentes. Então, essa diferença entre usuários e sessões é fundamental para a gente entender as métricas que vêm do Google Analytics. Okay? O que muda a sessão? Ou quando que encerra uma sessão para o Google Analytics? De 2 formas. Ou quando você aperta o X no browser, ou quando você fica meia hora inativo dentro de um site. O que seria essa inatividade? É você ficar sem clicar em nenhum link por 30 minutos e aí a sua sessão encerra. Então, passei 30 minutos sem clicar em nada, cliquei de novo, ele vai entender que é o mesmo usuário por estar no mesmo IP, porém em uma nova sessão. Então, essas 2 métricas são muito importantes dentro dessa área. E essa área, né, chamada usuários e tudo mais, ela também tem uma coisa muito importante que não tem no tempo real e vai ter em todas as outras métricas daqui para frente, que é o range de datas. Então, aqui, a gente consegue entender tudo o que acontece no passado da plataforma. Então, se eu quiser saber o que aconteceu há 5 minutos atrás, há 1 semana atrás, inclusive comparar o mês que acabou de terminar com o mês retrasado, entender o que melhorou de usuários, o que melhorou de sessões, o que melhorou de taxa de rejeição. Tem uma métrica chamada taxa de rejeição dentro do GA, que também é muito importante você entender. O que é a taxa de rejeição? É quando alguém entra no seu site e, ao entrar no seu site, ele não interage com o segundo link, ou seja, ele entrou em qualquer página do seu site, não clicou em nenhum outro link e encerrou a sessão. Esse perfil de usuário, esse tipo de comportamento de usuário, ele faz com que o Google Analytics entenda como um rejeitor. Por que alguns blogs e sites institucionais têm a taxa de rejeição muito alta, beirando 80%? Porque a pessoa entra, ela lê a notícia do blog ou a notícia que ela quer. E-commerce, ela cumpre o seu objetivo, né? Voltando. O e-commerce, ele não pode ter uma taxa de rejeição muito alta, porque, por exemplo, para você fechar uma venda numa loja virtual, você precisa passar por mais de um link. Então, esse avanço por mais de um link, ele é característico de um comprador. Então, a gente tem uma média aí, segundo várias pesquisas, inclusive da E-commerce Brasil, que faz o e-commerce, faz o Fórum E-commerce Brasil todos os anos, falando que a média de taxa de rejeição aceitável de uma loja virtual é de 40%. Tá? Então, é importante você entender qual que é o objetivo do seu site para você também entender esse tipo de métrica. Tem uma outra área importante de eu falar aqui no Google Analytics,
que é a área de aquisição. Essa área mostra da onde os meus cliques estão vindo. Por que ela é importante? Porque eu preciso entender se quantos por cento, sei lá, eu tive 1000 sessões no meu site. Dessas 1000, quantas vieram do Google Orgânico? Quantas vieram do Instagram? Quantas vieram do YouTube? Quantas vieram de uma campanha de um e-mail marketing? Quantas vieram de uma ação que eu fiz com o influenciador e gerei uma URL personalizada para esse influenciador? Então, essa área, ela é uma área que a gente consegue medir essa relação entre as mídias que as pessoas estão encontrando o seu site e o comportamento que elas têm dentro. Porque a partir desse momento, você tem várias colunas dizendo, né, qual é a taxa de rejeição para cada tipo de mídia. A gente pode fazer cruzamentos com dados primários e secundários, como qual é a idade de cada uma das mídias. E para finalizar essa mini aula, essa pílula de conhecimento sobre Google Analytics, a gente pode fazer integrações de e-commerce. Por que a gente faz integrações de e-commerce? Porque existem algumas tags de integração que elas são permitidas somente para lojas virtuais. Para entender o quê? Qual é o produto que mais está sendo vendido? Para entender qual é o valor de cada pedido e comportamento, qual que é a taxa de conversão, cuidado, porque taxa de conversão é uma taxa de pedidos. O que é a taxa de conversão, se você quiser calcular? É o número de sessões dividido pelo número de pedidos. Ou seja, se eu tive 100 sessões e uma pessoa dessas 100 sessões fechou um pedido, eu tenho que entender que essa taxa de conversão é de 1%. Então, para finalizar aqui, quanto maior a taxa de conversão de um e-commerce, melhor. E quanto menor a taxa de rejeição, melhor. Porque a taxa de rejeição, quando tende a 0, é que as pessoas estão interagindo com o seu site. Quando a taxa de conversão tende a 100, a gente está dizendo que quase todo mundo que está acessando o seu site está comprando dele. Então, essas integrações e esse entendimento do universo do Google Analytics é fundamental. A dica que eu daria para vocês é baixar, né? Na verdade, você não precisa baixar, ele é online, entrar lá no Google Analytics, e você tem até dentro do Google uma espécie de universidade que você tira certificados, chamado Google Academy, que você consegue, enfim, ter dicas, fazer alguns cursos e entender melhor da plataforma. Mas o Google Analytics é fundamental para todas as marcas e empresas que querem saber o que acontece dentro do seu site através do comportamento dos usuários que entram nele. É isso, muito obrigado e até a próxima.